eu queria que você desse uma dica pra quem ainda tem essa trava em falar pênis, vagina, ânus, enfim. Porque ainda é, né, um tabu. Ainda é muito É muito difícil você ver. Ainda tem, a minha amiga mandou eu perguntar, né? Enfim. E aí eu queria que você desse uma dica pra pessoa que ainda tem essa trava em falar. Olha, talvez, né, primeiro passo é a gente se respeitar. Se a gente tem essa dificuldade de falar, tudo bem, né? Não adianta forçar a barra. Mas se a gente puder falar com clareza, abertamente, melhor, né? Então entender que sexo é uma prática, eu ia falar como outra qualquer, não sei se é tão como outra qualquer, porque é carregada de tabu, mas faz parte do nosso repertório como seres humanos, né? Então, se a gente começar a olhar para o sexo com mais naturalidade, como algo saudável, por exemplo, né? Você acabou de ter um bebê, né? Se você teve um bebê pelas vias old school, né? Pelas vias clássicas, você fez sexo, né? Então, assim, faz parte da vida da gente, né? Então, né? E aí a gente tentar naturalizar isso, né? Não reproduzir os tabus, os preconceitos, né? Aqueles séculos que a gente viveu de uma repressão muito forte, que a gente viveu séculos, né? Em que uma moral da época, antes de 1900, mais ou menos, a moral da época falava que ninguém podia viver sexo por prazer, só para reprodução e tal. E hoje a gente vive esses resquícios, né? Daquele tempo lá atrás em que era grande a desinformação. Mas você acha que uma educação sexual na infância, se tiver essa educação sexual na infância, a gente consegue diminuir esse tabu e essa barreira de falar de sexo? Com certeza. A gente tem um olhar, né? A turma da educação sexual tem, né, um olhar, vamos dizer assim, mais ampliado para a educação sexual e para o conceito de sexo e de sexualidade. Sexo é a prática em si. Sexualidade é um conceito amplo. A gente encara como um jeito de ser no mundo, né? E olhando para esse jeito de ser no mundo, de ser uma pessoa, os nossos pais são os primeiros educadores sexuais, porque eles que são os nossos modelos. Então, a criança, desde pequenininha, já é educada sexualmente pelos grandes modelos que são os pais. Quando ela entra na escola, a ideia é que a escola venha com conhecimentos clássicos, com conhecimentos mais objetivos de sexualidade como um conceito amplo, e que essas informações vão evoluindo à medida que essa criança vai crescendo. A gente não pode perder de vista que entre 11 e 12 anos de idade existe um empurrão hormonal, né? Meninas, primeira menstruação, meninos, primeira ejaculação espontânea. E isso também pode acontecer a partir dos 9 anos, segundo os médicos, né? Apesar do mais comum ser entre 11 e 12. Se essa menina tiver uma relação com penetração na vagina com esse menino, né, pode engravidar. Mas não quer dizer que deva, porque nem corpo, nem cabeça estão preparados para isso. E a educação sexual vai trabalhar essas questões, né? Vai trabalhar desde mais cedo questões de corpo, diferenças, né, entre os corpos, vai trabalhar as questões do sexo em si e vai evoluindo. E a gente sabe, né, pelos estudos, eles mostram que quando o jovem passou por educação sexual, né, de qualidade na infância e na adolescência, ele faz escolhas melhores na hora da sua iniciação. Ele se inicia com mais segurança, com mais responsabilidade. O que significa? Com o uso de camisinha, evitando as infecções sexualmente transmissíveis e com prevenção à gravidez fora de hora, com mais cuidado em relação a si e a pessoa que está ao lado, com mais tolerância à diversidade, né, de jeitos de ser, de viver, enfim. E com um olhar mais saudável para o prazer. Então, a gente sabe que isso acontece, mas a gente vive num país conservador. Então, aí tem gente que fala, nossa, mas não pode falar de sexo, né? Ai, que horror falar de sexo. Então, a gente ainda tem, né, esses países, essas questões conservadoras, mas se a gente puder falar com naturalidade e evoluindo os conhecimentos dessa forma que a gente costuma trabalhar em educação sexual, né, tá tudo certo. A gente vai lidando com mais tranquilidade e as coisas vão ficando mais saudáveis. E mais uma dúvida, porque eu tenho uma filha de 4 anos, né? E eu sigo uma psicóloga no Insta que ela fala muito sobre educação sexual infantil, para prevenção de abuso e tal. E aí eu vi algum conteúdo falando sobre os apelidos. Ao invés de a gente falar vagina, fala pepeca, periquita, sei lá, um trilhão de coisas. Qual que é essa relação? O que isso prejudica
Ao invés de falar, por exemplo, vagina? Eu não sei se prejudica, né? A gente até é cultural, a gente dá esse monte de nominhos, né? Mas quando a gente vai fazer educação sexual, por muitos anos eu trabalhei em escola, dando aulas de educação sexual e fazendo dinâmicas com a galera pré-adolescente. E aí a gente brincava assim, o seu pé tem que nome? Seu nariz, sua mão, né? Sua cabeça. E por que que... E aí a gente perguntava, e o órgão genital feminino? E o órgão genital masculino, mais externo, tem que nome? Aí vinha aquele monte de nomes, pepeca, não sei o quê, varorá. Por que que a gente não pode, como a gente chama pé de pé, mão de mão, por que que a gente não pode chamar pênis de pênis, vagina de vagina? Porque é um assunto tabu, né? Então, aí a gente trabalha isso. Então, tudo bem na infância a gente botar esses nominhos, mas depois a gente precisa ir trabalhando e, à medida que esse jovem vai crescendo, ele vai se apropriando de conteúdos, Sim. né? E vai dando outros significados, né? É, porque tem esse lance, né? De quando você vai falar, sei lá, uma criança, até mesmo eu, há alguns anos atrás, falava... então, tava falando normal, a vagina, sabe? Falava baixinho, assim, pra ninguém Sim, ouvir com vergonha, com receio, com medo, assim, do que as pessoas vão... Mas é super cultural isso, né? Então, Exato. Também, a gente não tem que arrancar as coisas da gente. Eu gosto de trabalhar muito assim. A gente vai no nosso tempo, no nosso limite, né? Cada um fala o que puder falar da forma como puder. O que não cabe, por exemplo, é o educador não trazendo uma informação clara e de qualidade. Então, né, eu posso até falar pepeca, blá, 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 mas se eu estou fazendo uma ação de educação sexual, eu vou falar vagina, né? Porque eu sou educadora. Mas não necessariamente quem vai me fazer a pergunta tem que falar da mesma forma. Tem que saber, né? E eu tenho uma pergunta de mãe. Ui! Que eu tô com medo. Quando chegar aquela fase assim, ó, mamãe, tipo, sabe? Como é que eu fui feita? Como eu nasci? De onde, sabe? Uhum. Porque uma vez a Bia, minha filha é muito engraçada. E aí ela tá ela é muito esperta. Mas ela falou assim, ela tá na fase que ela tem uma varinha mágica e tudo ela resolve com a varinha mágica dela. Tá. Então um dia eu tava, tipo... brincando que eu não tava mais conseguindo falar, ela, pim, pirilim, pim, pim, voz da mamãe, volta pra mim. Assim. E aí, um dia, ela falou que minha barriga tava grande. Ela falou assim, nossa, sua barriga tá grande, parece que tem um neném aí dentro. Tá, então aí ela já tá rodeando essa ideia. Porque ela viu eu grávida do mais novo, entendeu? Ela falou recentemente isso? Recentemente, falando que minha barriga tava grande, que tinha um neném. Aí eu falei, não, filha, é normal, todas as pessoas têm barriga, aqui dentro tem, né, o intestino, o estômago, tipo, falei, por isso que é normal e tal. Aí mas aí depois ela com a varinha, ela falou assim, ela fez a mágica, tipo, bebê na barriga da mamãe, lá. Aí eu fiquei quieta, esperando ela falar, né? Eu falei, eu não vou falar nada, vou ver o que vem daí. Resumindo, ela fez tipo assim, ela falou, né, mamãe, a fadinha faz uma mágica e aí coloca o neném na barriga das pessoas. Aí eu não respondi, porque assim, ó... Não é bem assim que eu digo. Cara de paisagem. Porque ela não me perguntou, ela, né, mamãe? E saiu, assim, vivendo a vida dela. Aí eu falei, cara, eu não vou lá falar, filha, eu não tava preparada, sabe? Sei. E aí fiquei... Assim, ela seguiu brincando, andando e cantando na casa. Mas aí, quando ela perguntar, o que eu respondo? Então, nós estamos... Tipo, vamos lá. Como é feito o bebê? Como é feito o bebê, né? A gente tá falando de uma menininha de 4 anos que isso bastou pra ela, né? Como é feito o bebê? A gente, muito pequenininha assim, 4 anos, a gente pode dizer, olha, o bebê é feito quando o papai e a mamãe vão namorar. Ponto. Às vezes vai bastar. Aí, às vezes, não. Aí, às vezes, a criança namorar vai falar... O que é namorar? Ou vai falar assim, vai namorar pelado? Aí, você pode falar sim, mas só pode namorar pelado quando estiver do tamanho do papai e da mamãe. Antes pergunta se vai namorar pelado. Às vezes, criança pergunta. E aí, você já começa a fazer a educação sexual. Do seu tamanho, não pode namorar pelado. Além disso, ninguém pode colocar a mão aonde está guardado na calcinha. Isso eu já falo toda vez que eu dou banho. Isso. Então, você já começa a falar. Então, assim, não pode namorar pelado se não for do tamanho do papai e da mamãe. Já estamos falando o quê? Que sexo, né? Não estamos falando sexo, mas a gente está falando que esse namoro pelado é só do mundo adulto.
Então, você vai evoluindo os conhecimentos. Agora, quando essa criança crescer mais um pouquinho, né? Entrou na escola, começou a ter aula sobre corpo feminino, corpo masculino, aí não tem jeito. Aí vai começar a entender aquilo. Mas com 3, 4 anos ainda não precisa. Ainda não chegou lá. Então, tem que ir deixando ir evoluindo e deixando virem as questões. E, às vezes, a gente fica muito... ou paralisa, né? Porque acha que a criança vai fazer... Uma criança de 4 anos vai fazer todo um discurso ou, né, uma pergunta de uma criança de 10. Não vai. Ela nem tem aparelho mental, aparelho psíquico para elaborar uma pergunta como de 10, de 11, de 12, então, né? Então, as de 10 perguntam coisas mais A de 10 já tem que estar sabendo. Vixe, porque menina. lembra que a gente falou, olha como tudo tem uma razão de ser. Lembra que a gente falou que com 9 já pode ter tido a empurrão hormonal? Então, sim. com 9 a gente já tem que estar falando, né? Então, que pode acontecer no corpo de um, de outro. E isso é educativo. Sim. É que eu tenho medo de... O que eu não quero traumatizá-la, entendeu? Não, mas então não eu quero vai estar muito bem, traumatizar. eu quero estar muito bem preparada pra falar alguma coisa de boa, mas assim, tratar na maior naturalidade. Sem ver que você fica nervosa com isso, né? Sem ela perceber. Sem ela perceber. Não, mas tá tudo bem você ficar nervosa também, porque isso também é cultural, né? Então, assim, não fica... A gente erra mesmo, a gente falha. E, né, filha, entender que a gente falha faz parte. Ninguém é infalível, ninguém não fica nervoso, né? E ficar nervosa com um assunto que é tabu na cultura, ok. Então, assim, também se colocar humano ali. Se souber responder, responde. Se não souber, não responde. Quando for crescendo e que as perguntas forem ficando mais difíceis, você pode falar, peraí, mamãe vai pesquisar, vai ver como é. Não sei também. Né? Mamãe não tem que saber tudo, senão também a mamãe fica muito longe de filha, né? A filha nunca vai chegar naquela pessoa que sabe, né? A deusa da sabedoria. A gente não é a deusa da sabedoria. O sexólogo não sabe tudo, né? O psicólogo, ninguém sabe tudo sobre nada, né? A gente tem um conhecimento limitado. Já te fizeram alguma pergunta que você não sabia? Com certeza. E Tipo quando o eu quê? não sei, putz, nem lembro. Mas quando eu não sei, eu não lembro, eu falo, vou pesquisar. Eu agora tô me lembrando, assim, no Altas Horas teve uma vez que me perguntaram alguma coisa e eu não lembro qual foi a pergunta. Mas eu fiz assim, nossa, não sei. Você lembra, Maria, qual foi essa pergunta também? Maria, minha assistente, me acompanha sempre. Não. E aí eu fiz assim, né, a gravação. Gente, não sei, não lembro. Aí o Serginho, como você não lembra? Não sabe? Eu falei, gente, não sei, vou pesquisar. E aí eu lembro que eu pesquisei e trouxe na semana seguinte. E tá tudo bem. A gente também tem que entender a nossa limitação, né? Como ser humano. Não dá pra gente ter aquele ego inflado nas alturas, achando que a gente vai saber tudo sempre, né, Não, gente? com certeza. Aí não dá. E aí... fala. Não, é que quando você falou, por que a gente não coloca apelido em pé, em mão, e por que, né, na vagina a gente coloca? Isso não leva também pra esse lado que a Tatá perguntou, quando a Bia me perguntar algo, eu ficar nervosa, não vai demonstrar uma outra coisa? Não tem alguma relação com isso? Pode levar, mas tá tudo inserido nessa cultura nossa, que é um assunto tabu e que são séculos, né, de ser um assunto tabu e que a gente vai quebrando na medida do possível. Mas também a gente lidar com as nossas fragilidades e com os nossos tabus, tá tudo certo. Se a gente der um salto, né, pro casal hoje, né, adulto, que tá vivendo a sexualidade, às vezes o casal não conversa sobre sexo. Às vezes o casal faz sexo, mas não conversa sobre sexo. Tem vergonha de conversar sobre sexo. E às vezes esse casal chega pro consultório e fala, a gente tem vergonha. E tá tudo bem se tiver vergonha de falar. Né? Não, mas isso tá causando sofrimento? Tá. Então vamos tentar falar abertamente. Mas se não tá tudo certo também. E tem a diferença de idade, assim, você percebe? O casal com dificuldade de falar... Então, quando não de idade um pro outro, mas assim, 40 a mais, tem essa mais não dificuldade, necessariamente. Agora os jovens, sério? A gente às vezes tem uma ideia que a galera jovem tá né, tocando terror. Não é assim também. Porque fase de iniciação sexual é iniciação para todo mundo. A gente tem medos, a gente tem medo do desconhecido, a gente tem dúvidas dos amigos, das amigas, né? Então não é simples se iniciar sexualmente, mesmo que seja nesse novo milênio. E não é porque a gente tem informação para tudo quanto é lado que é assim que a gente vai conseguir juntar o que está aqui no racional com as vivências emocionais, né? Com o coração, com tudo que envolve a prática do sexo, né? Então, a gente tem dados aí, por exemplo, de meninas de 18 anos no Brasil na segunda gravidez, né? Que não sabem como evitar a gravidez. A gente fala, mas como é que essa menina não sabe? Porque é difícil. Porque é difícil na hora do vamos ver a gente lidar com tudo isso, né? Não é simples a gente lidar com questões tabus. Né? Então, assim, e tá tudo certo também.
né? Aí a gente vai tentando lidar conforme a gente pode. Por isso tem educador sexual, por isso a gente tem psicologia, né? Pra gente ir lidando aí com as dificuldades e tentando, né? Fazer o que é possível. Lógico. Mas a gente tem que tirar aquela ideia de que a gente vai ser super-homem e super-mulher, ou vai saber tudo, ou vai resolver tudo, ou vai ser perfeito sempre. Isso é uma régua muito alta. A gente vive num mundo com uma cobrança de desempenho muito alto, né? Um perfeccionismo muito alto. E isso faz mal. Né? Isso faz muito mal. A gente tem que baixar essa régua de cobrança. A gente vai fazer o que der. Tem dia que a gente vai ter muito prazer, tem dia que não vai. Tem gente, às vezes a pessoa vai conseguir conversar sobre sexo, às vezes não vai conseguir, e tá tudo bem. Sim. Tá. Eu tenho uma coisa pra falar. Essa semana, a Bia, a minha filha, ela... Sempre quando eu vou colocar ela pra dormir, né? A gente, enfim, fica conversando, lendo e tal, brincando. E aí ela veio e falou, ai, mamãe, eu quero dar veio pra me dar um beijo na boca. Aí eu, Bia... Aí ela, eu quero te dar um beijo na boca, mamãe, que eu te amo. Não sei, meio que, né? E aí eu falei... Você imita ela. Porque ela faz assim, ó. E aí eu falei, Bibi, mas beijo na boca é coisa de adulto. Criança não pode dar beijo na boca. Então, você me dá um beijo no rosto. Você vai demonstrar o seu amor do mesmo jeito. E aí ela... Agora eu não lembro o que ela falou, mas eu queria dar beijo na boca. E aí eu falei, Bia... Isso é coisa de adulto, filha. E se eu souber que você tá dando aquela... Aí eu falei de novo, filha... porque ela falou, mas você dá beijo no papai. Aí eu falei, sim, a mamãe e o papai, nós somos namorados e nós somos adultos. Ou seja, você já está fazendo educação sexual. O que você está dando um exemplo é o que eu disse, os pais são os primeiros educadores, você já está fazendo. Parabéns! Mas e aí? Ela falou, eu gosto de dar beijo na boca. Aí eu falei, mas filha, assim... Mas não é coisa de criança. É isso, tá certo. E sexo tem regras, né? Ah, eu quero transar com fulano de tal, mas a pessoa quer? Não quer, então fica na sua. Não é assim? Então, segura. E criança precisa ter regra, né? Então a gente já vai dando limite. Ah, eu quero fazer isso. Não pode. Mas eu acho que porque... Na escola, eu acho que tem muitos pais que têm esse costume de beijar. Da bitoquinha em criança. E aí, o que acontece? Se você me pergunta, é certo ou errado? Vai de cada casa, de cada casal, de cada família, né? Cada família tem que um lá jeito em casa a ali gente não... de fazer. Um selinho, né? Às vezes é cultural daquela família, né? Sim. Então, mas eu acho que ela viu na escola, tipo, as crianças dando tchau. Bitoquinho. Selinho, né? Agora, ela falou, eu quero beijar na boca de selinho. De selinho. Agora, se pra você não, tá certo também. Porque a gente tem que ir fazendo as regras da casa. E quem faz as regras da casa são os adultos responsáveis. Eu particularmente acho errado e a gente não faz isso lá certo, em casa. Né? Então tem que ser, pro selinho ser natural, tem que ser uma família que acha natural. Se você acha errado, você já vai dar um selinho todo... E aí a criança vai perceber que tem algo de estranho ali. Ela não vai conseguir entender que estranho, mas então, se não for natural para os pais, não é pra fazer. Agora, acho que um pouco relacionado a isso também é quando, sei lá, tem uns pais que falam, e tem 2 filhos, vai lá namorar ali, sabe? Já faz... Seu namoradinho, já fica criando isso na cabeça de uma criança de 3, 4 anos, enfim. Como lidar com isso, né? Eles são amigos. A gente tem também a cultura, a gente tá muito cultural, né? Mas é mesmo, né? A gente tem mania de fazer parzinho em tudo, né? Namoradinho, não sei o que, namoradinho. Até com cachorrinho a gente fala, esse é namoradinho daquele. gente, né? Os cachorros que eu nem gosto. Imagina, nem gosto do cachorro. Enfim, então a gente brinca com isso, né? Então, assim, tem umas brincadeiras que são inofensivas, né? E a gente vai precisando ter o quê? Bom senso, limite, como é que vai fazendo essa educação sexual, né? E à medida que for crescendo, a gente vai aumentando os conhecimentos, vai ficando mais próximo ali. A ideia é casa e escola fazerem uma dupla, né? Nessa educação, sempre, então se os pais têm muitas dúvidas, né, pode acionar aí a psicóloga, a educadora sexual da escola, ou de onde for, né, tentar ter essa atitude. A dica é atitude de busca de informação. Não sei como lidar, vou buscar informação. Onde? Pode ser na escola, pode ser na universidade, pode procurar nomes, né? Pessoas relacionadas, sei lá, literatura, livros, coisas na internet e tal, de gente que está relacionada à instituição, que faz coisa de qualidade, né? E aí a gente vai... Como a gente busca informação de qualidade hoje, né? Porque eu acho que isso deve preocupar os pais, porque as crianças devem associar, né? Vamos supor...
eu não sou mãe, né? Não entendo muito, assim, do assunto. Mas como a Tatá falou, Bia, eu e o papai somos namorados, né? Por isso que a gente beija. Imagina pra criança que escuta isso, somos namorados, a gente beija. Aí depois outra pessoa falando, vai, os namoradinhos, vão lá. Aí ela vai falar, se a mamãe e o papai são namorados, beijo, então eu também posso namorar. Também posso beijar. Entendeu? E aí, se você é mamãe, nesse caso, você vai falar, então é o seguinte, tem que ser namorado, de novo, do tamanho do papai e da mamãe. Namoradinho pequenininho não pode. Eu falo, de adulto, nem venha. A gente vai assim. Então, assim, educar é colocar limite. Né? E isso não é repressão, é diferente. Né? Limite não é repressão. A gente tem que ter o bom senso pra colocar esse limite. Porque também não dá pra criar, né, a criança largada fazendo o que ela quer. Com certeza. Né? Ela tem 4 anos. Ela tem 6 anos, ela tem a idade que for. E até se for um adolescente, né? A casa tem suas regras. Não dá pra você fazer o que você quiser, fofinho. Na hora que você tiver a sua casa, você faz o que você quiser. Né? Enquanto você estiver na casa, né, dos pais, os pais fazem as regras. A gente precisa ter firmeza. Mas e nem assim, viu? Porque minha mãe vai na minha casa e faz o que ela quer. Então o negócio... A mãe é mãe, né? A mãe é mãe. A minha mãe é assim, a gente vai conversar. Mas agora falando de mãe, eu não me lembro da minha infância de ter conversas assim com os meus pais sobre sexualidade, sobre sexo. Olha, a gente começou a trabalhar mais pais e tal, começou a ser sugestão de parâmetros curriculares nacionais que dão diretrizes para o ensino no país em 97, que o tema sexualidade começou a ser sugerido como transversal no ensino. E coincidiu com essa época em que a escola resolveu fazer uma parceria com a casa e todo mundo trabalhar, né, como uma orientação, trabalhar juntas essas questões, mas isso, né, não é que isso teve essa sugestão e que aconteceu. Não é assim. A gente vê até hoje um monte de dificuldade, né, enfim, né, um monte de mentalidades aí. Claro que cada pessoa tem o direito, né, de pensar como preferir, de lidar como preferir, mas à luz da educação sexual, a gente deveria tratar dos conceitos como eu estava falando aqui com vocês, né? A gente ainda tem dados de 1/3 das mulheres com dificuldade para tocar o próprio corpo, por exemplo. Acham errado se masturbar. Coincidentemente, algumas pesquisas apontam que 1/3 das mulheres também tem dificuldade de chegar ao orgasmo. E a gente sabe que uma das formas da mulher encontrar o caminho para o orgasmo é tocando o próprio corpo. Porque ninguém ganha o orgasmo, né? Tipo, a gente fala, e ele não me deu orgasmo. Mas o homem não vai lá e fala, toma o orgasmo, né? Não é... Não, se comprar produtinhos pode ser, né? Toma, você vai ter vários. Mas, né, brincando com essa história, não é assim, né? A mulher precisa descobrir quais são os mecanismos de prazer dela, como que ela chega mais lá, né? O que mais a estimula neste momento, porque a gente tem uma evolução na vida, em alguns momentos a gente gosta de uma coisa, em outros outras, né? Nas mudanças hormonais, gravidez é de um jeito, pós-gravidez é outra, menopausa é outro, né? Enfim, a gente muda e a gente precisa estar o tempo todo conectada com o nosso corpo e descobrindo, né? O que povoa a fantasia, a imaginação erótica, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E tocar o próprio corpo é uma forma de se estimular e de descobrir o seu caminho para o orgasmo. E aí a gente apresenta, né, esse caminho para quem está ao nosso lado. Então não é responsabilidade da outra pessoa nos dar o orgasmo, né? Primeiro é nossa, né? A gente precisa descobrir. Se conhecer, né? Se conhecer e mostrar, né? Então a masturbação... Né? Ninguém é obrigado a se masturbar, mas a masturbação a gente sabe que é um caminho para você descobrir como chegar ao orgasmo mais facilmente. É muito doido que para homem o homem se masturbar é a coisa mais, né? Normal. E aí a mulher vê como uma coisa muito... E tem a ver com essa repressão e tem a ver também com uma questão anatômica, né? Vamos lá, já que a gente falou muito de infância, né? A menininha, quando tira a fralda, ela vai começar a fazer xixi, muitas vezes a gente educa, né? Tipo, quase não põe a mão ali, né? A menina não manuseia a região genital dela, como os meninos, quando tiram a fralda, toda hora que vão fazer xixi, colocam a mão no pênis, né? E devem sentir Não é porque deve sentir, não. É porque o menino, quando fica adulto, ele tá muito mais familiarizado a colocar a mão no pênis do que a menina colocar a mão na região vaginal. Né? Não, mas às vezes coloca até demais, né? Andam coçando. Tudo bem, né? Acontece. Mas assim, a gente é meio educado, ou se a gente voltar, né, aí há umas décadas, né? A gente voltar umas décadas, a educação sexual era tira a mão daí, menina, né? E a gente tem também a cultura do cara, né, ter que ser o uau, né, o que pega todas e a menina ser a quase virgem, né? Tem todas essas questões culturais que no fim do dia, quando os dois vão pra cama,
o cara tá mais à vontade com o pênis, manuseia mais facilmente, tá mais descolado com o corpo dele, e a mulher tá com um pouco mais de tabu, de dificuldade. Não, tudo tem uma explicação, né? Você vai ali, ó. Pior que tem, né? Só que a gente não pode esquecer que cada ser humano é único. Então, isso que a gente tá falando aqui é em linhas gerais. Mas a gente, quando vai fazer terapia, por exemplo, qual é o seu caso, né? A gente vai mergulhar ali no que tá acontecendo naquele caso. O que tá em jogo naquele caso. Entendi. Né? Então, cada um é único. Tem uma perguntinha aqui que é relacionado aos, né, brinquedinhos. Laura, como aceitar que depois que você usa esse tipo de vibrador e sente prazer com ele, o sexo não é mais a mesma coisa? Então, não é mais a mesma coisa como, né? Vamos lá. Primeira coisa, você não vai... Vamos pensar em um sexo heterossexual. Tá. Né? Então, a mulher foi lá e usou um vibrador para introduzir na região vaginal. Não adianta ela querer que o cara vibre, né? Que o pênis vibre. O pênis não vibra. Não vai vibrar. Né? Mas não adianta ela querer também que o brinquedo erótico abrace, beije, passe a mão nela. O brinquedo erótico não vai fazer tudo isso, né? E se for um brinquedo inflável, uma boneca inflável, também não vai fazer tudo isso só, né? Sei lá, pra onde vai isso, mas pensando no tal do vibrador, né? Então ele vai ter uma função específica e é um brinquedo, é um toy, é um brinquedo. Então a ideia é você entender que duas pessoas é uma coisa, né? Você estar a dois e o encaixe do casal, a troca, o corpo, né? O toque aqui, o toque ali, o beijo, o abraço, né? A riqueza desse encontro de dois universos é diferente da riqueza também do uso do brinquedo erótico. E você pode usar o brinquedo erótico a dois. Então, por exemplo, esse vibrador Bullet, que eu pensei em lançar ele logo de cara, por causa disso. Durante, por exemplo, mulheres que têm dificuldade de chegar ao orgasmo com a penetração. Pode, durante a penetração, massagear o clitóris com a mão, com o movimento dos corpos ou com um brinquedo erótico. Então, o brinquedo erótico pode ser coadjuvante na história. Não, e tá tudo bem também você ter dois tipos de prazer, assim. Você pode ter um com o brinquedo e outro com infinitos. A relação, né? E a gente não pode esquecer também, agora pensando, quando a gente tá sozinho, sozinha, é mais fácil você chegar, muitas vezes, ao orgasmo. Por quê? Porque tira o ingrediente da ansiedade, né, do estar a dois, da cobrança de desempenho, do estar a dois. Tira um monte de dificuldades ali. Então, às vezes, a gente recebe, né, a pessoa falando, nossa, eu chego ao orgasmo, ou, por exemplo, o homem, eu tenho ereção, tudo rola quando eu tô sozinho, mas quando eu tô a dois, dá ruim. Porque entram ali temores, cobranças, etc., de desempenho, cobranças de todos os lados, e aí a gente vai trabalhar isso, né? Baixar essa ansiedade, baixar esses temores, baixar essas cobranças. Boa. Você falou sobre isso, dos malefícios da pornografia. Vamos lá. A gente... Pornografia é um tema polêmico, né? Mas a pessoa que gosta de consumir pornografia, falando de mundo adulto, tá? Mundo jovem consome também, mundo adolescente, né? Mas, como a gente está dizendo, adolescente, né? Ou como a gente diz, criança, adolescente também, né? Vou colocar aqui o adolescente, também está em formação. Então, não sei se pornografia, apesar do adolescente ter muito acesso, se é para o mundo adolescente. É mais para o mundo adulto, né? Deveria ser. Deveria ser. Porque é quando a gente já está mais de posse ali das nossas... da gente como um todo, né? Está mais amadurecido para esses conteúdos. Então, pensando em mundo adulto, não sei se tem malefício se a pessoa está afim, né? Ela curte e tá tudo bem. Ela pode curtir. Né? Mas no exagero, às vezes, pode ser... E também, não sei o que é a noção de exagero, né? O que seria exagero? É um vício em pornografia? Às vezes as pessoas confundem alguém que gosta de consumir pornografia ou um viciado em pornografia. Vício por sexo, por pornografia ou por que for, é como um vício por drogas, por álcool. É um vício. É diferente de você curtir aquilo. Sim. Né? O vício te possui. O vício, você, por exemplo, vício por sexo. Você transa e aquilo não te satisfaz. Aquilo te tortura. Nada. Você pode até ter orgasmo, até ter ejaculação, mas não sei se nesse jeito de quando não é vício. Porque aquilo te tortura, aquilo te incomoda, aquilo gera sofrimento, é uma compulsão. Caraca, você repete. Olha, eu não sabia. Repete, aquilo incomoda. É como um vício.
por exemplo, por álcool, por drogas e tal. Tem um prazer? Sim, né? Mas aquilo tem um sofrimento gigantesco, tem uma tortura. Caraca. Né? É complicado. E o vício possui a gente, né? Não é a gente que a gente costuma dizer, não é a gente que tem o vício, é o vício que nos tem, né? Então, nesse sentido, um vício por pornografia não é a pessoa que curte, né, a pornografia e que tá sossegado com a pornografia. É aquela pessoa que não consegue fazer nada da vida além daquilo. Então, assim, é diferente. Então, às vezes, né, a gente acha que porque a pessoa gosta muito de pornografia ou gosta muito de sexo, que é viciada, né? Não necessariamente. A gente precisa separar isso. Então, se a pessoa curte, tá tudo bem. Se a gente tá falando de mundo adulto, tá tudo certo. Se a gente estiver falando de mundo jovem, eu costumo dizer jovens, né? Mundo jovem, adolescente, né? Adolescente, segura a onda um pouquinho. Às vezes vai ter coisa ali que vai ser meio too much, né? Vamos começar mais light, mais devagar, mais se descobrindo a outra pessoa, brará, mais devagar. Porque não necessariamente dá para chegar, assim, de solo na pornografia tão jovem ainda, porque às vezes a gente não está amadurecido para isso, né? Para separar o que é legal do que não é legal, para ter esse senso crítico tão assim que a gente tem no mundo adulto. Tem algum dado relacionado... Não sei, eu pensei nisso agora, posso estar falando besteira. Porque com o aumento da educação financeira... Vamos lá de novo. Com o aumento da educação sexual, talvez diminua a procura dos jovens na pornografia, porque eu acredito que muitos jovens podem procurar informação na pornografia, entendeu? Sim, né? O que a gente teve já de mudança é que, assim, num passado, lá atrás, algumas décadas, a gente tinha uma iniciação sexual muito marcada por pornografias, embalada por pornografia, inspirada em pornografia. E não necessariamente hoje, né? Mas a gente tem muito acesso. Então, com o advento da internet, a gente começou a ter muito acesso a tudo, né? Uhum. Então, assim, a pornografia existe, né? E há esse acesso. A questão é também ter uma noção ali de limite, né? Os pais monitorarem também, né, gente? Que às vezes não vai conseguir monitorar. Então, a questão é a gente fazer educação sexual com esse jovem, não né? me fala que eu sou mãe. Para que ele cresça com senso crítico, né, para que ele cresça entendendo e inscrevendo o sexo numa prática que pode ser saudável, né, desde que ele esteja afim, que a outra pessoa também, com respeito a si, sem cobranças, blá, 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 tudo isso que a gente está falando aqui, né? Tem que a gente inscrever o sexo num campo da luz, né? Não precisa ser no campo da escuridão. Verdade. E quando tiver adulto, isso também faz parte da boa educação sexual. Peraí, quando você tiver adulto, você mergulha em várias áreas, né? Mas agora vai devagar. Uhum. É muita coisa, né, Nossa, gente? muita... Já tô exausta. A gente já tá conversando há quantas horas? Tá cansada? 4 horas e meia. Mentira. Não, 1h10, acho. Juro? 1h18. Nossa, parece muito mais. Parece muito mais. É que, né, vai passando. É porque a gente só pergunta. Não, é porque a gente só pergunta, coitada. Ela que fala. Porque a gente Vocês querem que eu responda, então? Responde, vai, Bruna. Perguntaram aqui se realmente comer abacaxi deixa o esperma mais doce. Não. Isso é mito ou verdade? Mito, não. Mito, próximo. Não troca o gostinho? Ai, não. Isso aí, essa pergunta chegava direto no Altas Horas. É mito, gente. Só a pessoa vai comer um caminhão de abacaxi? Não vai. Então, come o seu abacaxi, não vai mudar esse gostinho. Teve uma trend, não é trend, mas alguns vídeos assim que eu vi no TikTok da galera de um casal indo comprar vinagre no mercado. Tá, pra tomar um monte e mudar o gosto, né? Isso é relacionado com o negócio de abacaxi também, que muda o gosto. Então, mas não faz mal tomar esse tanto de vinagre, gente? Então faz, né? Pelo amor de Deus. Gente, vamos lá, né? Primeira coisa, não é pra ninguém ficar experimentando gosto de esperma, porque pode ter vírus, bactérias, inclusive vírus da AIDS. Então, não saborear esperma. Zana. Nem cuspir. Né? Não engole. Não, quem não faz? Deixa na camisinha. Socorro, né? O que faz? Meu Deus, me ajuda! A risada de cachorro da Gabi chegou. Amei. Eu pensando em outra coisa. Enfim, então não saboreie esperma e não fica fazendo trends, não. Ninguém Jamais. É pra sentir gosto. Pronto. É isso. Ai, Jesus amado. A menina mandou. E quase li o nome também. Corta não, foi ótimo. Ó, não fala meu nome. É normal só gozar com estímulo no clitóris? Sim. E nunca
pela penetração? Sim, que foi o que a gente estava dizendo aqui, que até você pode usar um brinquedinho erótico durante a penetração e tocar o clitóris. Por quê? Chegar ao orgasmo mais fácil, se chega ao orgasmo mais facilmente com o toque no clitóris, porque ele é o principal órgão de prazer feminino. Então, às vezes as mulheres, uma parcela significativa das mulheres chega... Olha, até bebeu um negócio aí. Chega ao orgasmo, cuspiu. Chega mais facilmente ao orgasmo com o toque no clitóris. Então é normal, sim. Mas você pode tentar com a penetração, tocando também o clitóris durante a penetração. Todas essas perguntas que a gente fez até agora é tudo eu que perguntei, que mandei. Ó, sinto dores na relação, já fiz exames e tá tudo certo. Então acho que pode ser algo psicológico. Como faço para resolver isso? Pode ser psicológico, sim, Sério? né? Às vezes a vagina se contrai involuntariamente, né? Então a mulher fica meio tensa por questões dela e contrai involuntariamente a musculatura da região vaginal. E às vezes ela nem consegue ter a penetração, fica tão fechado que ela não consegue. Tem um nome isso, né? Vaginismo. Vaginismo. Isso. Ou às vezes Vaginismo, quando o quê que acontece? quando não consegue penetrar, fica bem fechadinho por essa contração involuntária que é emocional, que é uma questão emocional. Então o músculo pode fechar. A vagina pode fechar total, né? É um órgão que aí ela fica com as paredes coladas. E Caraca, a gente não quando a gente se excita, ela naturalmente se alarga, essas paredes, se aprofunda e se lubrifica para receber o pênis. O corpo humano é demais, gente. É demais. Ai, Mas pode ser que a gente emocionalmente fique meio travado e aí trava literalmente. E esse travado, se fechar e não penetrar de jeito nenhum, tem o nome de vaginismo. Se fechou um pouquinho, mas forçou a penetração e conseguiu, não necessariamente é o vaginismo, né? E é uma penetração com dor. Tem tratamento. Precisa buscar psicologia, né, para ver as questões emocionais e o médico para olhar também as questões físicas. O vaginismo, então, tá ligado com... Emocional. Emocional total. E a dor na penetração, como essa questão aí, também, né? Então, a gente Caraca. atende em consultório isso, né? A gente trabalha isso para ver quais são as questões. Cada pessoa vai ter as suas, né? Para você travar. Tem alguma coisa do passado? Do passado, ou, enfim, de crenças, etc. Nossa, interessante. Falaram... Pergunta. Não vou falar o nome da menina. A fulana. Laura, o sadomasoquismo é algo muito louco? Psicologicamente falando, eu amo muito, mas é difícil encontrar homens sados ou que fica íntimos demais a ponto de praticar. Nossa, vamos lá, olha. Pergunta bem complexa, polêmica. Vamos explicar isso, né? Que é sadomasoquismo, né? É misturar prazer com dor, com o dar, infringir a dor e receber, e sentir dor, né? Sado, enfim, é esse jogo do prazer com a dor do casal. Vamos lá. Teve aqueles 50 tons de cinza, né? Que era dessas práticas aí, essa loucura. É tudo uma questão de grau, né, gente? Um pouquinho, né? Um nívelzinho ali de um prazerzinho com dor, uma brincadeirinha, tudo bem, desde que aquilo... Qual que é o limite? Né? Desde que aquilo não te fira, não te fere, nem física, nem emocionalmente. E não fere, nem física, nem emocionalmente a pessoa que está do lado, aí a gente considera ok, né? Tá. Mas se aquilo está ferindo física ou emocionalmente, aí não necessariamente está ok. Mas e se a pessoa gosta disso, de ser essa é a complexidade, né? Essa é a dificuldade, né? Tá. Às vezes a pessoa gosta. Cada caso é um caso. Cada caso vai ser um caso. Mas se aquilo causa sofrimento, às vezes requer tratamento. Tá. Procure uma psicóloga. Uma psicóloga, às vezes o tratamento é com psicólogo, com psiquiatra, com equipe multidisciplinar. Tá. Cadê? Vocês estão gostando das perguntas, né, gente? Tem várias. Laura, tem uma pergunta. Saí 6 vezes com uma pessoa e ele disse que eu era incrível. Tudo. Que, amiga? Cadê? Gente, olha só, vocês coloquem vírgula. Antes de fazer uma pergunta para uma psicóloga, para uma sexóloga, você escreva direito. Eu não tô entendendo o que vocês estão mandando. Acho que é assim. Saí 6 vezes com uma pessoa e ele disse que eu era incrível, tudo era bom, um beijo bom, etc. Mas na hora H ele sempre broxava. O que pode ser?
Então, né, pode ser uma série de questões. Não necessariamente é a outra pessoa que é incrível, né? Quando o homem perde ereção, tem a ver com as ansiedades dele, com as dificuldades dele, às vezes uma ansiedade com desempenho, temores. Porque quando o homem fica muito nervoso ou muito ansioso, ele tem uma descarga grande de adrenalina que entra na corrente sanguínea e isso faz o pênis ficar flácido, mesmo que a outra pessoa seja incrível. Né? Isso se a questão de perda de ereção for emocional. Ela tá dizendo que saiu 6 vezes. Talvez não seja emocional. Pode ser emocional, né? Às vezes o cara tem essa dificuldade, né? Às vezes ele fica muito ansioso ou tá muito ansioso com ela e aí, né, precisa de um tratamento. E se for uma questão física, né, aí vamos lá, né? Toda dificuldade sexual pode ter uma parte emocional, social, emocional e uma parte orgânica, física. E aí a gente busca 2 especialistas, o médico para as questões físicas e o psicólogo para as questões emocionais. Então pode ser que ele pode ter saído infinitas vezes com a pessoa, mas ele tem essa questão e é uma questão dele, não necessariamente dela. Tá. Eu acho que tem uma última aqui que é anônimo. Normal parar de sentir prazer na relação quando está tomando o anticoncepcional ou quando para de tomar? Não necessariamente. Anticoncepcional varia muito. Tem uma parcela de mulheres que considera que não sente prazer com o anticoncepcional, mas tem uma parcela de mulheres que se sente liberadíssima porque não vai engravidar. E esse prazer, né? Bem rapidinho. Porque sempre a gente precisa lembrar que não é só a base orgânica, tem a questão emocional também em jogo. E mesmo dentro da base orgânica, né, das questões hormonais, varia muito de pessoa para pessoa. Então, algumas pessoas relatam baixa de desejo, outras não. Outras relatam alta de desejo, né? É uma liberação ela poder transar sem o risco de engravidar. Lucas perguntou... Não pergunta, pula. Não, amigo. Não, eu falei o nome da pessoa, mas tem quantos Lucas pelo Muitos, mundo? né? Então vai. Laura, explica pra gente, afinal, skirting? É isso? É aquele jatinho. Mas é assim que fala? É xixi ou não é? Não é xixi, né? Não sei, né? Não sei se a pessoa fez xixi aí, né? E falou Pode que ser é. que seja Então, assim, esse jatinho é um jatinho que sai na hora que a mulher tá tendo orgasmo, né? Não necessariamente, então vamos explicar. Não necessariamente, quando a mulher vai ter orgasmo, precisa liberar algum líquido. Algumas mulheres, as contrações do orgasmo fazem com que saia um pouquinho de líquido lubrificante. Outras mulheres, essas contrações do orgasmo fazem com que saia um jatinho, né? Que tem a ver com os líquidos ali da região genital. E outras mulheres não sai líquido nenhum. Orgasmo é a sensação de máximo de prazer, é a sensação de prazer, seguida de um profundo relaxamento. Esse liquidinho pode ou não sair, né? Agora, tem gente que fala, não, foi xixi sim, é xixi. Outros falam, não, eu esguicho mesmo. Cada um é de um jeito, né? Entendi. Então, cada pessoa é de um jeito, e isso foi muito popularizado com a pornografia. Eu ia falar isso. Né? Foi super popularizado com a pornografia. E eu costumo Porque dizer... todas as mulheres que gozavam era, né? Enfim, que começou tinham a ter isso de uns tempos pra cá. Não foi sempre assim, né? E o que eu costumo dizer é, mulheres, calma, né? Não precisa ficar perseguindo esse jatinho. Se você não solta nenhum jatinho, relaxa, gata. Né? Curte, né? Do jeito... Curte o seu orgasmo do jeito que ele é, né? Então, gostou? Mas assim, uma mulher que nunca teve ainda pode ter? Então, porque isso é uma característica, né? Tem gente que fala, não, vou ensinar, ou vou tentar, vou fazer, vai acontecer. Isso é uma característica de cada uma, né? Então e quem tem uma vez é porque tem às vezes sempre. é uma característica dela, do corpo dela, né? Anatômica dela, do corpo dela, do funcionamento dela. E não necessariamente se soltar esse jatinho que é o prazer. É isso que a gente precisa entender. O prazer é outra coisa. Né? Não é necessariamente esse jatinho. Assim como a ejaculação, não é a ejaculação masculina, não é o prazer. Né? O prazer é o orgasmo. A ejaculação é a reação orgânica que acontece, em geral, simultâneo ao orgasmo. Ejacular é lançar o sêmen. O prazer é o orgasmo. As contrações que o orgasmo promove no corpo masculino, as contrações prazerosas, fazem com que o sêmen seja lançado. Né? Então, ejaculação é lançar o sêmen e orgasmo é o prazer. Tanto que a ejaculação precoce ou a ejaculação rápida não necessariamente é prazerosa. Em geral, não é. É quando viu, já foi e o homem não sente prazer. Porque só lançou, não chegou, não deu tempo de ter aquele... Mas o homem percebe que lançou.
Sim, né? Todos percebem. Sai esse sêmen, né? Sai o líquido. Não, mas assim, às vezes não viu, mas ele sente que lançou. Sim. As perguntas... Né? Sente. Tá, não é sente. uma coisa que vai continuar, já lançou e não percebeu. Não, sente, né? Mas não necessariamente... Na ejaculação precoce, às vezes, quando viu já foi, às vezes ele nem percebe, né? Ele percebe que molhou alguma coisa ali, ou que saiu alguma coisa ali. É muito rápido a ejaculação precoce. É uma dificuldade sexual que tem fundo emocional, em geral, e é a ansiedade. Fica muito ansioso, lança o sêmen meio fora de hora, sem ter esse máximo de prazer, que é o orgasmo. Tá. Caraca. Mas o homem consegue ter o orgasmo sem ejaculação? Isso daí já vem lá da cultura oriental, né? Que tem algumas práticas aí que fala que se o homem não ejacular, chegar ao orgasmo sem ejacular, ele segura uma energia de vida, uma energia vital e tal. E aí tem um monte de gente que tenta fazer isso, né? Mas, em geral, por aqui no Ocidente, toda vez que o homem vai ter o orgasmo, as contrações que acontecem na região do genital, na mulher também, né? As contrações que acontecem nos genitais internos femininos e nos genitais internos e externos de ambos os sexos, né? Essas contrações do orgasmo é que promovem no homem a ejaculação e na mulher o que ficou conhecido como ejaculação feminina é que algumas mulheres lançam um liquidinho, soltam um pouquinho de líquido, mas que não precisa soltar. Porque o termo, e lembrando também assim, o termo ejaculação começou com a sexualidade masculina e foi emprestado para a sexualidade feminina. Porque ejaculação é lançar o sêmen, o esperma, que é composto por líquidos da próstata, das vesículas seminais e por espermatozoides, que só homens têm. Aí pegamos esse termo e emprestamos para a sexualidade feminina, né? Mas, e tudo isso é diferente de orgasmo, que é o clímax. Tá. É confuso, gente, né? Vocês não têm pergunta, não? Ninguém quer perguntar. Mas vão. Mas vão perguntar sim. Bum! Eu tenho uma. Amiga. Mentira, não. Eu tenho uma amiga. Me mandaram aqui. Né, da galera que tá acompanhando. Laura, meu noivo é borderline e tem uma oscilação de humor até no sexo. Tem alguma dica para melhorar esse tipo de situação? Caraca. Então, vamos lá, né? Se a pessoa tem essa oscilação de humor na vida, muito provavelmente vai ter no sexo, né? Então, é tentar tratar, né? Fazer o tratamento que for possível e entender que ele é assim. Gente, a gente às vezes quer que as coisas sejam muito perfeitas ou muito do jeito que a gente imagina. E que Tudo na vida, né? É, tudo na vida. E não é assim, né? Cada um é de um jeito. Então, se a pessoa tem uma oscilação de humor na vida, ela vai ter no sexo e é assim. E a gente tem que passar ali por uma aceitação. Se você não dá conta disso, então não dá. Mas, né, amar e viver junto implica em aceitar o outro como ele é. Nossa, profundo. Né? Sabe, a última coisa, eu vi uma vez, falando ainda dessa questão de quantidade, de sexo e tal, eu não sei se fizeram uma pesquisa, me fala alguma coisa assim, que, não sei se fisiologicamente tem a ver uma questão do quanto o corpo humano precisa do sexo, e quantas vezes, existe isso? Existe umas pesquisas, sim, que falam que sexo X vezes por semana faz bem para a saúde, para a qualidade de vida, faz mesmo, mas não Tipo pode quantas, ser... assim? Então, não pode ser uma obrigação, né? Essa prática aí. Ele vai fazer bem, na verdade, no ritmo de cada um. Então, se a pessoa não gosta de sexo, não tá afim de fazer sexo, se ela quiser se enquadrar num padrão, vai ser horrível, porque ela não gosta. Então, se a pessoa curte sexo, sim, vai trazer um novo colorido para a vida, pode ser bacana para a qualidade de vida, pode ser super legal. Mas se a pessoa não tá afim, não se obrigue. O mesmo vale para masturbação ou para qualquer prática. Ah, não curto sexo oral, então não faça. Ah, detesto sexo anal, não faço. Ah, amo, então faz. Né? Então, a gente precisa ter também esse bom senso. Maravilhosa. Arrasou. Alguém tem mais pergunta ou não? A plateia toda. A plateia tá tímida. Faz. Eu tenho uma amiga. Né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim: quando eu chegar em casa, assim, passei um tempo fora, pra eu ver se o boy me traiu ou não, eu vou lá e vou ver quando sair lá o sêmen. Se o sêmen tiver mais espesso, é porque
Não trair. Se tiver mais líquido é porque fica atenta. Como é que é isso, né? Excelente pergunta. Vamos lá. Gostei dessa pergunta também. Olha, se é mais e aí tem a masturbação também. É isso que eu ia dizer, né? Então, não necessariamente dá pra falar dessa forma, mas se o homem começou ali o dia, se ele teve várias masturbações ao longo do dia, pode ser que numa ejaculação no final do dia não vai sair líquido nenhum, porque acabou o estoque daquele dia, mas não necessariamente é uma traição, né? Então, varia muito. Conta as camisinhas, entendeu? Mas excelente pergunta. Olha, Mas é que tem vários casos de gente de mulher que olha a necessária assim, vou contar quantas camisinhas tem, se vai de viagem, vai ter. Tinha 5, voltou. Inclusive, vou viajar com camisinha, né? Pois é. Não entendi também. Já começou ali, né? Já começou errado ali. Esqueceu na necessaire. Agora da sua vida pessoal. A opção, não sei, a escolha de sair do programa do Altas Horas. Como foi esse processo? Ai, olha, eu fiquei 15 anos no Altas Horas. Caraca, aí veio 15 anos, né? Aí veio a pandemia em 2020. Aí a gente tentou gravar ao longe. Então eu fiz até algumas participações ao longe. De FaceTime, assim, né? De FaceTime. A gente gravou alguma coisinha ou outra. Mas aquele ano de 2020 foi tenebroso, né? Tudo mudou, todo mundo foi para casa, morreu um monte de gente, foi muito difícil, né? E aí, nesse movimento, eu fiquei 70 dias fechada, nos primeiros 70 dias da pandemia em São Paulo, eu fiquei enclausurada ali no meu apartamento e tava ficando até doente, né, de ficar fechada, e foi aí que eu resolvi, e meu namorado é de Minas, eu também sou mineira, mas estava morando em São Paulo, resolvi passar um mês na casa dele em Uberlândia. Ele já morava lá? Ele já morava lá. Aí fui... E estava na pandemia, a gente atendeu muito, né? Os pacientes online, ficou tudo online e tal. E as gravações ficaram online também. E aí eu fui passar esse um mês em Uberlândia em 2020. E aí a gente ficou mais um pouquinho, e aí eu fui gostando de ficar lá. E aí eu fui vendo que a psicologia foi se configurando muito para o online, para o atendimento online. O Altas Horas a gente estava fazendo algumas gravações, e aí chegou a 21. Aí no 21 eu comecei a pensar em mudar, e aí a gente comprou um terreninho no meio do mato e resolveu, quando eu decidi morar com ele, a gente, né, ir para esse meio do mato, aí ficaria inviável a história do Altas Horas. Então foi muito natural, né, encerrando. Não tinha voltado ainda as gravações presenciais, e aí eu fui me mudando. Então fechou um ciclo, né, 15 anos, foi bastante tempo. E aí, quando voltou, foi acho que 2022, que voltaram as gravações presenciais, aí eu já estava lá no meio do mato, e aí já não dava mais para reconfigurar, né? E eu teria que estar aqui toda semana, né? Então, quando eu decidi, né, fazer essa mudança e mudar esse estilo de vida, eu achei que fechou um ciclo. Acho que foi muito legal, porque foram 15 anos, né? A gente falou muita coisa. E você ajudou também muitas pessoas, então, você né? sabe que eu encontro, assim, gente de 30 falando, nossa, você fez parte da minha adolescência, da minha iniciação, né? As suas falas. Então, eu fico muito grata com isso, porque, assim, é a função do educador, né? Eu lembro que eu assistia o programa meio assim ainda, sabe? Eu também. Eu tinha 15 anos, vamos supor, então eu ficava... Olha, tá, já tinha começado ali o processo todo, mas eu ficava ainda com receio, queria entender, eu queria ser amiga perguntando, entendeu? Mas é muito doido isso, você deve ter ajudado muitas mulheres e homens, enfim. E pra mim foi muito legal como educadora, né? Total. Porque assim, quando eu comecei a fazer educação sexual, 10 anos antes de entrar na Globo, era muito difícil, porque as pessoas não acreditavam muito na educação sexual, tinha medo do que o educador ia falar. E aí, quando eu entrei na Globo, todo mundo entendeu que não, o educador não vai falar bobagem, ele vai trabalhar com qualidade. Então, foi muito gratificante, né? Foi uma jornada muito gratificante, mas teve começo, meio e fim. E aí, comecei a me abrir a novas formas de trabalhar, né? Novas possibilidades, trabalhar muito com online, isso né? que eu ia perguntar. Você trabalha bem com as suas redes sociais, muito. né? Com YouTube, enfim. Sim, YouTube, Instagram. Tô lançando agora um curso, vou lançar agora, dia 9 de maio, um curso sobre sexualidade masculina. A gente tá aqui falando, pode, delas, né? Mas elas, às vezes, se relacionam com eles, né? É interessante. E eu tô lançando um curso sobre sexualidade masculina. A gente vai fazer uma live no dia 9 de maio e fazer né, sobre isso.
isso, Legal. que é um curso online para o homem, né? Ele compra esse curso e vai ouvir ali no seu momento. Eu já tive curso para sexualidade feminina, falo muito com a mulher, mas encontrei ali uma lacuna nesse campo da sexualidade masculina, né? Mas não é legal pra mulher assistir também? Que eu tem acho super legal. Relacionamento hétero de... Sim, para conhecer mais, né? Para também tirar um pouco desse mito do que o homem, ele, né, tem que fazer milhões de malabarismos ali, tá sempre inteiro, né? Não, é tudo ser humano. Tem as suas dificuldades. Então, eu tô curtindo muito essa coisa do online e a psicologia também, né? Que eu tenho ali meu consultório, eu gosto muito do meu consultório. Então, são duas áreas, né? A gente parece que é a mesma área, mas não é. As ações de educação sexual são ações preventivas, né? Que a gente educativas, né? E a ação de terapia é uma ação de um mergulho mais profundo em si e tal. Mas como é que tá a sua vida, então? Você atende online? Eu atendo online. Aí eu viajo bastante para fazer ações como essa aqui com vocês, para dar palestra, faço lives. E para contratar a sua palestra, tudo pelo seu site? Tudo pelo meu Instagram, com a minha super assistente Maria Estela Siqueira, que chega lá, tem os contatos, né, é mais fácil localizar pelo Instagram, né, Maria? Lá tem e-mail, lá tem tudo. E aí eu faço muito isso. Adoro dar palestra, então eu continuo fazendo essas ações pontuais e adoro fazer isso aqui que a gente está fazendo. Um bate-papo esclarecedor, franco, né? Que leva informação de qualidade. E os produtinhos eróticos eu achava que faltava também. Né? Falando tanto, eu achava que tinha que ter alguma coisa ali também. Tem tudo a ver, físico, né? Para trazer a discussão também pro brinquedo, né? E ter uma coisa assinada por mim, pro cuidado íntimo como sério, enfim, essas coisas todas, né?